Glória a Deus. Quero saudar a todos os irmãos e a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, irmão Jonas, aqui do canal Buscando o Reino do Céu. Pra fora em nome de Jesus. Pra fora em nome de Jesus. Põe tudo pra fora. Toda legião do inferno. Todo mal. Deus abençoe a todos. Deus abençoe todo o Brasil, toda a terra. Deus abençoe também todos os inscritos que estão nesse canal. Se você ainda não é inscrito, peço para você se inscrever, né? Deixar aí o seu gostei e estar compartilhando para estar alcançando mais vida. Amém, meus irmãos? Mais e mais, nosso alvo é Cristo, e quanto mais alma se alcançada, mais e mais acontece o mover de Deus e o Senhor se agrada. Meus irmãos? No vídeo de hoje, nós vamos falar acerca dos fariseus, né? O tema de hoje. O que eram os fariseus, né? O que é o fariseu, né, irmãos? Porque mais e mais nós devemos aprender da palavra de Deus. Quanto mais nós buscar e comer desta palavra, mais e mais nós caminhamos em direção ao céu. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 23 e no verso 16, diz assim, ó: Ai de vós, condutores cegos, pois que dizes, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, por ele e por tudo o que sobre ele estará. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o caminho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ó o que Jesus falou aqui para os fariseus. Deve sim dizimar, deve sim, né, orar, fazer tudo certinho, mas também, aqui, importante, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, olha o que Jesus está falando aqui. Condutores cegos, que coais um mosquito e engoleis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundície. Meu Deus do céu, é forte demais esta palavra. Amém, meus irmãos? Olha só, os fariseus eram um grupo religiosos, né? A qual reunia-se na sinagoga para ensinar a lei, para ensinar os mandamentos. Mas só que tinha uma coisa: o fariseu, ele achava que era superior, o fariseu achava que era mais, né, do que os publicanos, do que os samaritanos. E aqui o Senhor dá um baile neles de palavra, né, irmãos? Nós podemos ver que o Senhor Jesus diz, né, no seguinte tema: Jesus censura os fariseus. Ou seja,
Jesus estava falando com os fariseus acerca não somente de uma aparência, não somente de uma vestidura, mas também cumprir com aquilo que fala, né, irmãos? O fariseu fala, mas ele não cumpre, né, irmãos? O fariseu tem dois sentidos, né? Ele só quer falar para os outros fazer e ele mesmo não faz. Jesus fala para ele só: vocês limpam, né, somente o que está por fora, mas está faltando limpar o interior, está faltando limpar o exterior. Amém, meus irmãos? Então tem muita gente por aí que fala de oração, mas não ora. Muita gente por aí fala de jejum, mas não jejua. Muita gente por aí fala de santificação e não tem nada de santificação, né? É uma tremenda hipocrisia. Jesus falou: hipócritas, condutores cegos, né, irmãos? Então não somente no falar, mas no viver, porque Jesus falava e cumpria com aquilo que ele falava. Amém, meus irmãos? Nós vamos entender mais e mais acerca dos fariseus, né? Eles eram oposição àquilo que é Jesus, ou seja, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Quando Jesus expulsa os demônios, um certa feita eles dizem: esse expulsa pelo nome de Belzebu, príncipe dos demônios. Aí Jesus dá uma resposta para eles: como que pode expulsar? Então a divisão no reino não pode expulsar a da sua própria descendência ou da sua própria família, quer dizer, né, meus irmãos? Então eles não estavam entendendo os mistérios celestiais, né, irmãos? Eles entendiam somente aquilo a qual eles viam. Eles estavam cegos espiritualmente. E quantas pessoas que estão dessa forma, cegos espiritualmente, né? Muitas das vezes fala tanto, mas não cumpre com a palavra de Deus. Se torna fariseu, né, irmãos? É a mesma coisa. Eu começo a vir aqui falar sobre bebida, falar sobre isso, falar sobre aquilo, e daqui a pouco eu estou praticando, eu se torno um fariseu, irmãos. Amém? Porque eu estou falando uma coisa e não estou vivendo. Isso é um farisaísmo terrível, né, meus irmãos? Que tremendo que é esta palavra que Jesus deixou para nós entender acerca dos fariseus, né, irmãos? Nós não podemos ter hipocrisia não, irmãos. Amém? E nem pregar meias verdades, né, irmãos? Porque tem pessoas que isolam uma coisa e prega outra, ou seja, prega só meias verdades. Irmãos, os fariseus, o que eles pregavam? Vamos falar sobre os mandamentos, isso e aquilo. Mas só que Jesus falou: vocês têm que praticar não somente de dar o dízimo, mas também pregar a misericórdia e a fé. Irmãos, porque Jesus é misericordioso, Jesus tem compaixão, Jesus não é hipócrita, Jesus não ama somente com palavras, Jesus ama com ações e com atitude, né, meus irmãos? Quantas pessoas que falam de amor, mas não têm amor? Quantas pessoas que falam em ajudar, mas não ajudam ninguém? Quantas pessoas que falam, né, irmãos? Muitas das vezes, nós temos que auxiliar, nós temos que levantar aquele que está caído, mas não tem coragem de estender as mãos para ajudar aquele que está caído, né, meus irmãos? Só falar não confere com a conduta de Deus, né? Nós temos que praticar a palavra de Deus. Meu Deus, é forte, hein, irmãos? Vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 18 e no verso de número 9. Olha só, no verso 10, irmãos. Lucas, no capítulo 18, no verso 10, que diz assim: 2 homens subiram ao templo, olha só, a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, e injustos, e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Olha só, jejuo 2 vezes na semana, olha aí, e dou dízimo de tudo quanto possuo. Olha só, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem o quê? Misericórdia de mim, pecador. E aí, irmãos, olha que forte. Tem misericórdia de mim, pecador. Vamos ler. E digo vós
que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. Qualquer a si mesmo que se humilhar, será exaltado. Então o fariseu tinha o quê? Ele jejuava, o fariseu dava dízimo, o fariseu orava, o fariseu, falava que não estava em adultério, que não estava em pecado, mas esqueceu de uma coisa, da misericórdia de se humilhar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus quis ensinar para eles que eles não eram melhor, né, irmãos? Ninguém é melhor do que ninguém. E podemos ver que o publicano foi justificado, porque o publicano, abaixou a cabeça e reconheceu que era pecador. Agora os fariseus, eles queriam achar que eles não eram pecadores, né, irmãos? Eles queriam achar que eles eram melhores, eles queriam achar que eram maiores, né, irmãos? Mas aquele que se humilhar, o Senhor o exaltará. Não é homem que vai exaltar, não é homem que vai anunciar com voz de trombeta, não é homem que vai anunciar dizendo: olha só, você está sendo exaltado. Não, Deus o exaltará. Meus irmãos, olha só, e quantas pessoas que estão em espírito de fariseu, né? Não, sou dizimista fiel, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, mas em cumprir com a parte da palavra por completo, né, irmãos? Porque os fariseus estavam bonitos por fora, todo mundo que via, né? Aqueles homens ali são santos, mas por dentro estava cheio de iniquidade, podridão e imundícia. A própria palavra diz, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 23, até o versículo 16, né, irmãos, que é qual nós lemos, estava cheio de iniquidade, né, irmãos? Então por isso que nós devemos vigiar para não virar fariseu, né, irmãos? Começa, né, naquela simplicidade, começa naquela humildade, mas daqui a pouco, né, começa a querer achar que é mais do que alguém, começa a querer achar que é melhor, começa a querer achar, né, irmãos, que é o santarrão, né, meus irmãos? Nós temos que se humilhar, não precisa de remédio são, mas sim os doentes. Nós somos todos pecadores, então mais e mais nós devemos se humilhar na presença de Deus, não concordar com coisa errada, lembrando bem os irmãos, mas mais e mais se humilhar nos caminhos do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Porque nos dias que nós estamos vivendo, né, nós podemos ver o que está acontecendo pelo mundo, né, irmãos? Muitas coisas, né, estão acontecendo. Se nós não vigiar, acaba se corrompendo, né, irmãos? Então está aí o tema, né, de hoje, acerca dos fariseus, que era um grupo religioso que ficava na sinagoga, né, anunciando acerca da lei de Moisés, os mandamentos, né, irmãos? Mas só que eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo número 1, versículo em diante ali, né, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ou seja, Israel, Jerusalém, é a nação eleita, escolhida, mas eles não receberam, né, irmãos? Porque para os judeus o Messias tinha que vir no cavalo, né, montado no cavalo, com armadura reluzente, né, irmãos? E os fariseus esperavam isso, né? Mas quando viu Jesus montado na jumentinha, que nem dele era, irmãos, era emprestada, eles achavam: não, esse daí não é o Messias, não. Mas está fazendo milagre, está curando paralítico, está curando enfermos. Para eles, o Messias tinha que vir, né? Ou seja, voando, com aparência. Jesus quis mostrar para os fariseus que o que voga não é somente o que está por fora, mas também o que está por dentro. Não somente limpar o que está por fora, mas limpar o interior, limpar o prato, limpar o copo, né, irmãos? Por dentro. Olha para você ver que exemplo que Jesus deu para esses fariseus, irmãos. Olha só, se você limpa o copo por fora e não limpa por dentro, de longe você vai ver que o copo está bonito, mas quando você se aproximar, por dentro você vai olhar, o copo está sujo. E o que voga não é muitas das vezes o que está fora, é o que está dentro, né, irmãos? Porque se você colocar, por exemplo, uma água por fora do copo, você não vai conseguir beber. A água tem que estar dentro do copo.
Olha pra você ver, irmãos. Jesus queria ensinar para os fariseus que tem que vir de dentro para fora. Automaticamente, quando está limpo por dentro, por fora também vai estar limpo. Meus irmãos, então não é somente de falar, é de cumprir com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Não devemos ser hipócritas não, viu? Porque tem pessoas que falam, eu amo, mas não tem nada de amor, né, irmãos? Filhinhos, não ameis de palavras, nem de língua, mas ameis, né, com ações, com atitude. Olha aí, irmãos, a igreja primitiva, eles amavam de atitude, né, meus irmãos? Pra você ter uma ideia, ninguém queria ver ninguém pobre, todo mundo pegava o que tinha, vendia, estavam todos ali reunidos, irmãos. Hoje em dia nós pregamos uma geração hipócrita, onde muitas das vezes pessoas falando de caridade, pessoas falando de ajudar o próximo, mas está com, aleluia, com a conta cheia de dinheiro, mas não tem coragem de ajudar, não tem coragem de auxiliar, só quer para si próprio. É o que está acontecendo, irmãos. É um farisaísmo terrível, né, irmãos? Nos dias que nós estamos vivendo. Nós devemos fugir disso, né, meus irmãos? Então está aí acerca desse tema sobre os fariseus, né, meus irmãos? Não vamos ser fariseu não, viu? Amém? A aparência com Deus não voga nada, né? É a mesma coisa de eu comprar um presente e o presente, o embrulho por fora tá bonito, mas eu posso colocar uma pedra dentro do presente. Eu posso colocar um tijolo. Isso é dos fariseus, irmãos. Amém? Eles falavam de lei, mas não tinha misericórdia. Eles falavam de lei, mas não tinha o amor. Amém, meus irmãos? Que assim, nós devemos amar todos, né? Jesus nos ensinou dessa forma. Mas nós não devemos amar o pecado e nem concordar com o erro. Amém? Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, você vai aos poucos falando com ela e o Espírito Santo vai tocando nela. Amém, meus irmãos? E ela começa a sentir o toque da presença de Deus. E quando ela sente o toque da presença de Deus, ela sente vontade e começa a ouvir e entender mais. Mas quando a pessoa está ciente, ela sabe, irmãos, então nós devemos mais e mais auxiliar ela para que ela não se corrompa. Amém, meus irmãos? Que mais e mais o Senhor possa estar falando com todos, né? Que Deus vos abençoe, né? Seu irmão em Cristo, irmão Jonas, aqui no canal Buscando o Reino do Céu. E que mais e mais a palavra de Deus possa estar alcançando vidas, né, meus irmãos? E peço para você novamente, que ainda não é inscrito nesse canal, se inscrever, né? Deixar aí o seu gostei para estar nos ajudando e compartilhar para mais vidas serão alcançadas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Esse tema qual Deus colocou no meu coração acerca dos fariseus, né, irmãos? Porque tá cheio de fariseu por aí, né? Falando da palavra de Deus, isso e aquilo, fazendo teatro, né, irmãos? Fazendo teatro aí e depois não cumprindo com aquilo que falou, né, meus irmãos? Se você fala uma coisa e não cumpre, você está sendo hipócrita, né? A própria palavra diz que é assim, sim ou não, não, né? Então os fariseus, eles olhavam, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, olha, esse come com publicano e pecador. Jesus só deu uma resposta para ele, não necessita de remédio, são, mas sim os doentes. Ou seja, você já está com o copo cheio, né? Mas está faltando a misericórdia aí, está faltando a compaixão aí, está faltando mais e mais abandonar a arrogância e descer na humildade e na simplicidade. Amém, meus irmãos? Então por isso que Jesus deixou a palavra dele dizendo, isso revelei aos pequeninos e não aos sábios entendidos. Tem muita gente que não vai entender, porque Deus quer revelar aos pequeninos, aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem que Jesus é Salvador, aqueles que reconhecem o seu erro, aqueles que reconhecem que mais e mais não é nada a não ser Jesus é tudo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor.